Casa do Povo. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Quero lembrar que a TV Assembleia também se assiste no canal 30. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Brasil passa hoje por muitas transformações, né? E existem pessoas que estão tentando mudar quase tudo do nosso país. Hoje, inicia-se uma discussão nacional de um pacote grande de mudanças que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro, que estará em análise no Congresso Nacional. A gente vai acompanhar esse pacote, a gente não pode discutir ele agora porque é muito extenso, e a gente não tem subsídio para poder dar a opinião e fazer algumas conjecturas com o devido saber desse projeto. Mas, de antemão, já digo aos senhores que acompanham o programa Pela Ordem semanalmente, e a gente vai discutir, porque há muita coisa nesse projeto. Há, inclusive, a possibilidade de extinção de municípios. E está deixando muita gente estupefada, apavorado, né? Um cidadão que nasceu em Guaramiranga se enquadra nos municípios e deverá desaparecer. Por exemplo, o cidadão que mora em Guaramiranga está preocupado porque ele, na carteira de identidade, está local de nascimento, Guaramiranga, estado do Ceará. Ele vai perder a cidadania dele? Quer dizer, é uma loucura, é preciso ser discutido isso, não sei como é que vai ser. Isso é um pacote que está chegando no Congresso, mas é um pacote do governo. Um dia desse, o pacote do governo, que era a Previdência, e muita gente achava que não passava, passou, né? Então a gente vai ter que discutir isso aqui. Mas a gente tem que discutir também a condição de vida do povo brasileiro. E o jornal de hoje, o jornal dessa semana, o jornal O Povo, estampa na sua primeira página que 42% dos cearenses vivem com até R$420. Não é a questão do Ceará. Lá na Bahia, são mais de 2 milhões de baianos e vivem com menos disso até. Aqui chega em torno de 1 milhão, né? Então, a discussão o problema da pobreza, da extrema pobreza no nosso estado, no nosso país, está se agravando. Por quê? Qual a saída para isso? Para poder ter essa discussão, eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o doutor João Milton Cunha de Miranda, é meu amigo, doutor João, que é o presidente do INESP, né? O INESP, que é o Instituto, para ser bem exato, de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará. O Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, existe há um bom tempo, foi criado há 30 anos atrás. Para você ter ideia, quem passou por lá, duas pessoas que eu conheço, um amigo que eu conheço. Um que eu conheço é o ex-deputado por Maraguape, né, que é o nosso amigo Jorge Valentim. E o que eu conheço é o pai do governador. O pai do governador foi Eudoro Santana, foi presidente desse instituto aqui, que hoje quem preside é o meu amigo João Milton. João, obrigado, meu irmão, pela vinda aqui ao programa. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade de falar com o seu telespectador, com o telespectador da TV Fortaleza, nesse importante programa que dá uma contribuição para a cidadania, não só de Fortaleza, como do povo cearense. No início eu disse, lembrando que o canal é 31.1, né? Não é canal 30 não, da TV Assembleia. Esse programa vai ao domingo na TV Assembleia, está assistindo domingo na TV Assembleia pela manhã. E na TV Fortaleza, canal 61.4, mas a minha produção está me lembrando aqui que na Multiplay, no canal 6, quem tem TV fechada assiste também esse programa, tanto no canal aberto como no canal fechado, na Multiplay, canal 6. Obrigado, turma aí, obrigado pela lembrança. Olha, deixa eu perguntar ao João aqui uma coisa que todo mundo fica preocupado. Nos últimos 2 anos, João, a situação da extrema pobreza no Ceará, no Brasil, é visível, né? Você vê o centro da cidade de Fortaleza hoje, é uma coisa que dá dó, gente. É um abrigo a céu aberto, né? Pronto, de pobreza, né? De pobreza. Isso, há bem pouco tempo atrás, não existia, né? Só que ali não é só a pobreza, ali tem a questão do crack, né? A cracolândia foi capilarizada no Brasil todo. O Instituto, no caso, que estuda o desenvolvimento do Estado do Ceará, existe alguma coisa hoje sendo em gestação, agora com a nova administração do
do presidente Sarto nesse sentido? Tem, claro que tem. O Instituto, Carlos, é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo cearense com uma história de mais de 30 anos, contribuindo com estudos, pesquisas. E nós temos tratado o Instituto com uma abordagem de fortalecer o Poder Legislativo através de um grande investimento na área de assessoramento parlamentar. Nós fundamentamos hoje o INESP, primeiro, no maior programa editorial público do estado do Ceará. Nenhuma editora pública do estado do Ceará promove a cultura, a literatura, o livro como o INESP. Para isso, agora no mês de agosto, nós tivemos uma participação inédita. Pela primeira vez nos 30 anos de história do INESP, o Poder Legislativo se apresentou como um forte programa editorial, fazendo 5 grandes e importantes lançamentos de livro. Inclusive 2 que eu gostaria de destacar, apresentados por 2 grandes ex-governadores cearenses. O ex-governador Lúcio Alcântara, que apresentou um clássico da historiografia médica, do Dr. Vinícius Barros Leal, e o consórcio SUS, do Bruno Eloy e da Helena Márcia, apresentada pelo ex-governador e atual senador Cid Ferreira Gomes. O segundo ponto que eu destacaria diz respeito a um programa de formação de assessoramento parlamentar. A intenção deste programa é a gente qualificar o gabinete parlamentar para que esse possa transmitir ao mandato melhor qualidade dos dados e informações. Nós tivemos, desde que nós assumimos, há 6 meses atrás, 7 meses, nós tivemos um programa de formação que envolveu palestras e cursos sobre legislação tributária, sobre execução orçamentária. Vamos ter agora, na próxima segunda, sobre a plataforma Ceará Transparente, sobre o sistema IPS Data e, juntamente com essas informações, o objetivo é também a gente dotar um espírito de acompanhamento, controle e fiscalização da gestão pública municipais e da gestão pública estadual. E aí o INESP e o Poder Legislativo têm dado também essa contribuição. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito às informações que nós estamos consolidando, né, de uma forma inédita, que é através de boletins, né? Nós já vamos para o 6º boletim. Esse boletim ele tem uma característica muito interessante. Ele consolida, Carlos, milhares de dados e informações de forma a facilitar ao parlamentar e a seus assessores a interpretação, uma melhor compreensão de diversas políticas públicas. O primeiro boletim, que posteriormente a gente vai discutir, diz respeito ao IDEB da 4ª série, 5º ano do ensino fundamental, a toda escala histórica, 2005 a 2017, de todos os estados, de todos os municípios, ranqueando bienalmente, né? Não, empresta aqui para pedir o Claudinho para dar uma... Para dar aqui um... Claudinho, dá aqui uma... Ranqueando bienalmente, já que o IDEB é um exame nacional feito a partir de 2 indicadores, um gerado pelo censo escolar, que é o fluxo escolar, aprovação, reprovação, e o outro, a Prova Brasil, e ele gera esse dado, que é o mais importante dado do sistema educacional brasileiro, do sistema educacional das unidades da federação e dos sistemas educacionais municipais. Esse boletim, ele relaciona a avaliação de todos os estados do Brasil em relação à educação. De todas as escolas, de todos os municípios, de todos os estados, seja rede privada, seja rede pública, federal, estadual e municipal. Pronto, para você ter ideia, vamos aqui, só para que você possa... Esse 2005 aqui que tem essa a nota de corte, no caso? Não, aí é a média. Aqui é a média, A média. Mas assim, vamos pegar 2005. 2005, São Paulo
São Paulo 4,5, que liderava Minas Gerais, um 4,6, é isso? Exatamente. Pronto. 2005, a posição do estado do Ceará, Carlos, era a 15ª. Pois é, eu estava procurando. O Ceará tinha uma pontuação de 2,8. 2,8, exatamente. Né? 12 anos depois da implantação do IDEB, e ele acontece, como eu já citei, em anos ímpares, né? E a partir do 1º de 2005 foram estabelecidas metas até 2021. O Ceará, a gente tem o orgulho de dizer que é o estado que mais cresceu nesses 12 anos. A gente saiu de uma pontuação de 2,8 para 6,1. Né? Quer dizer, nós passamos da 15ª para a terceira posição, né? Que aí você tem aí três empates. 3 empates, né? Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. E o Ceará é o terceiro. Mas quando você pega... São Paulo. Quando você interpreta a série histórica, não tem é outro estado que tenha tido o crescimento. Claro que nós estamos falando de 4ª série, 5º ano, né? Ensino fundamental. Essa avaliação é feita em relação à 4ª série. 5º ano. E o a 4ª série até o 5º ano, né? Até o 5º ano, que é o ensino fundamental. Exclusivamente, esse boletim número 1, né? O número 1 foi exatamente para fazer essa leitura, essa contribuição para o debate político. Hoje o Ceará já passou isso aqui, né? A gente vai saber no próximo ano. 2018 passou, não? Não. Ele continua na mesma posição em 2018? Ele é anos ímpares. Em 2018, Carlos, nós não tivemos essa avaliação. É 2019 agora. 2019 agora, para o dado... Nesse período, nós estamos tendo a Prova Brasil. Nós estamos fazendo, quer dizer, o INEP, né, do Ministério da Educação, o Instituto de Pesquisa do Ministério da Educação, ele está realizando essas avaliações. Na realidade, doutor João, isso só veio comprovar o que a gente já tinha de avaliações das nossas escolas, né? Claro. De 100 escolas, 70 do Ceará são as melhores. Porque o IDEB, na realidade, é o resultado da avaliação de uma prova feita por esses alunos, né? Por esses alunos. A cada final de... Coordenado pelo Ministério da Educação. Não é uma avaliação interna da escola, não é uma avaliação estadual, é uma avaliação nacional. Que nos permite comparar com outros municípios e com outros estados. Certo, pronto. Aí vai fazer a comparação para saber onde está havendo essa evolução. O pior município aqui, a gente falou dos melhores, hoje o Ceará, em 2017, é o melhor. E o pior hoje, parece, se eu não me engano, é Sergipe. Sergipe, 4,3. Mas evoluiu. Para você ter ideia, em 2015, 2005, Sergipe era 2,8, né? Era empatado com o Ceará, né? Mas o Ceará subiu para 6,1 e Sergipe... ficou em 4,3. Em 4,3. Então, a gente, quando a gente fala em pobreza, em miséria, em dificuldade, a gente passa logo por esse processo. A gente fala logo em educação, né, João? Vamos embora falar. Porque não tem quem parece clichê, todo político vai falar em qualquer lugar, discurso, ou numa entrevista aqui comigo, fala que o caminho é a educação. Mas fica muito essa história, fica muito clichê. Porque para eles poderem aplicar os 25% na educação, é preciso ser uma lei. Precisa ter uma lei. E está todo mundo com medo que se mexa na lei, que estou falando, nessa pacote, mexer na lei. Porque se mexer, eles não vão aplicar 25% na educação. Né? Hoje, o pacote do Paulo Guedes aí fala, inclusive, em mexer nesses recursos que são carimbados, né? Educação, saúde. Né? Então, essa melhoria do ensino no estado do Ceará, obrigatoriamente também melhorou, não sei se você tem estudo, a dar condição de vida do povo cearense, economicamente eu estou falando, ô João, existe esse dado? Carlos, eu retomo uma frase do professor Paulo Freire. Se sem educação se os problemas se agravam, se com ela os problemas se agravam, sem ela os problemas são muito mais graves. A educação ela não consegue resolver tudo, mas ela é a base para a gente encaminhar outras soluções. Né? A gente, em relação à pobreza, a gente ainda tem uma concentração muito grande de renda no país. A gente tem um sistema tributário ainda muito perverso, ainda muito regressivo. Né? Você tem
os mais pobres, eles são muito penalizados, ainda, mesmo com baixa renda, de um imposto sobre o seu consumo. E os mais ricos, a gente tem pouca incidência, né, na cobrança de imposto, né? O nosso ex-governador Ciro Gomes está sempre nos alertando que nós somos um dos poucos países no mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Ele está sempre Isso é verdade. nos alertando que o nosso imposto sobre o patrimônio, né, o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, ele é um dos mais baixos do mundo. O Ceará é o mais alto, 8%. 8%. O Ceará ele atinge a alíquota máxima, 8%, mas a média é em torno de 4%. Né? Nós precisamos de políticas que distribuam melhor a renda. E independentemente de ter a visão que a educação é um passo importante para que você possa ter melhores condições de distribuição de renda. Eu vou utilizar... Você é de Sobral, né? Família de lá. A família é de lá. Sobral é um modelo da educação. Só para você ter uma ideia, esse mesmo boletim, no verso, a gente faz uma análise consolidada dos 184 municípios. Sobral, em 2005, tinha uma média 4. Não era uma média tão baixa para o contexto, era o segundo lugar. A Iuaba era o primeiro em 2005. Em 2017, Sobral, que é uma cidade que tem 200 e poucos mil habitantes, 210 mil habitantes, né, uma cidade de porte médio, deve ter uma rede municipal significativa. Hoje Sobral tem algumas coisas fundamentais, é preciso a gente colocar aqui. É o polo econômico da região, norte do estado de Ceará. É uma grande cidade universitária, isso é fundamental a gente colocar, e o desenvolvimento de Sobral passa por essa condição. E a gente não pode deixar de reconhecer, o papel do professor Teodoro, né? O papel do professor Teodoro, boa lembrança, não está mais entre nós. Esteve aqui comigo muitas vezes, o professor Teodoro, deu saudade agora do professor Teodoro, e para mim era o deputado da educação. Tinha 2 deputados da educação na Assembleia, João. Você que hoje acompanha e é presidente do Instituto e faz parte daquela casa, da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Um era o inesquecível professor Teodoro, não está mais entre nós, e o outro é meu amigo Arthur Bruno, que hoje teve aqui semana passada na Secretaria de Meio Ambiente. Então, hoje a gente se ressente no deputado assim com a cara da educação. É verdade. Nós não temos mais. Sei lá. Não, mas eu trouxe aqui, não é deputado, mas eu trouxe aqui para falar sobre a educação. E você está trazendo uma coisa para mim importante, porque o trabalho desses prefeitos, a educação é essencialmente um trabalho do prefeito. Né? Você, não, o governador tem um papel fundamental. Né? Mas quando a gente está falando de educação básica aqui, nós estamos falando, é fundamentalmente do prefeito. E quando o governador e o prefeito têm um interesse, esse desenvolvimento é natural. Sobral teve a sorte de ter o projeto que foi gestado e implantado no Ceará, o embrião é de Sobral. Para as pessoas poderem entender, né? O embrião é de Sobral. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Assim, primeiro, em relação ao indicador final. Numa escala de 0 a 10, em 12 anos, Sobral elevou a média de 4 para 9,1. Você tem ideia do que é você poder fazer uma avaliação... Chegou no estado de excelência, né? De 9,1. 9 é excelência. Né? Mas também Sobral não está sozinho. Eu queria citar o município de Irapuã Pinheiro, o deputado de Irapuã Pinheiro, também tem uma média de 8,6. Eu conheci o deputado de Irapuã Pinheiro na Assembleia, viu? Milhã tem uma média 8,4, Ararendá uma média 8,3. Olha a terra do meu amigo Guilherme Landim, que ganhou um prêmio um tempo. É o 7º município nesse desempenho, tem uma média 7,9, mas deixa eu fazer uma reflexão importante sobre... Foi até capa da Veja, né? Foi, sobre esse documento. A melhoria da educação no estado do Ceará, esse processo passou necessariamente pelo Fundeb. E passou pela competência da gestão educacional dos municípios e das escolas municipais. Com o recurso do Fundeb. Com o recurso do Fundeb. Mas o estado do Ceará, ele... Apoiou. E não só apoiou,
não só apoiou, como ele deu um norte e uma cartilha a ser seguida. E aí ninguém pode não reconhecer a grande contribuição dessa grande mulher, a nossa governadora, a nossa vice-governadora, a professora Isolda. Antes de a gente entrar nesse assunto do FUNDEB, João, é muito importante isso aí, falar sobre isso, não só da vice-governadora, ex-secretária de Educação, como do prefeito de Sobral atual, que foi secretário de Educação também. Também, né, no início desse processo, você tem ideia. Então eu vou para um rápido intervalo, para que a gente possa entrar nesse assunto e discorrer sobre ele de uma forma aprofundando, para você saber como está a educação do Estado do Ceará e como foi feito passo a passo esse desenvolvimento até chegar hoje com o reconhecimento nacional da melhor educação do país. Não sai daí não, eu volto já já. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3 e 31.1, a nossa TV Assembleia, tá certo? Lembrando que também o nosso programa Pela Ordem pode ser visto também na TV fechada. Se você tem a Multiplay, canal 6 da Multiplay, você assiste o programa Pela Ordem, tá certo? Eu estou aqui hoje com o meu amigo João Milton, presidente do INESP, o Instituto que faz na Assembleia os estudos de desenvolvimento do Estado do Ceará. E o João Milton deixou uma pergunta no ar, no bloco passado, uma discussão no ar, eu deixei uma discussão no ar em relação ao IDEB. O IDEB que corre um risco, olha, presta atenção que eu estou falando, o IDEB, segundo a denúncia do deputado federal Mauro Filho, o IDEB corre o risco de, nesse pacote que está sendo mandado para o Congresso Nacional, do Paulo Guedes, o IDEB corre o risco de não ser renovado, ser extinto. Ele seria renovado agora, né, doutor João? Na verdade, o Fundeb é um fundo de financiamento da educação, que nasce no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso com o nome Fundef. Era Fundef. E naquele período ele só atinge o financiamento do ensino fundamental. É o fundo criado para fazer o financiamento do ensino fundamental. Para garantir o recurso financeiro para que a gente pudesse melhorar a educação brasileira. O IDEB, em relação a isso, ele é como se fosse o termômetro, a avaliação desse investimento, de quem progrediu. Mas deixa eu só lembrando, o Fundeb não está no meio desses fundos, desse pacote. Ainda não. Ainda não, mas precisa ser renovado. Mas o Fundeb, eu falei foi IDEB no início? Você falou IDEB. Então, perdão aí você, eu estava falando do IDEB. O Fundeb precisa ser renovado. E o deputado Mauro Filho vem falando isso desde o ano passado. O deputado Mauro Filho... Vem falando isso desde o ano passado. O deputado Edilvan Alencar também, que era secretário de Estado aqui, secretário de Educação do Estado, que tem um movimento para que o Fundeb não seja... desvinculado da educação. Há um movimento, tem muito dinheiro nesse fundo, né? Sem dúvida. E que ele não seja renovado.
Porque para esse fundo existir, algumas pessoas têm que contribuir. E o Ministério da Economia, ele está de olho nos fundos constitucionais, inclusive até nos fundos constitucionais, como de financiamento de fomento de desenvolvimento, como o do Banco Nordeste, como o da Amazônia. No início, o próprio Paulo Guedes falou em acabar, depois se recolheu, porque viu que ia criar um problema sério com a bancada do Nordeste e do Norte. Então, há um momento muito grave em que tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente falou no primeiro bloco em relação ao desenvolvimento da educação, só foi possível por conta do Fundeb. Hoje, tem município que recebe, aqui no estado de Ceará, um valor maior do Fundeb do que de FPM. Né? Ah, sem dúvida. E isso está sendo ameaçado. E, junto com isso, está ameaçado também, né, doutor João, a evolução da educação do nosso país, né? Eu digo a manutenção das conquistas, né? Um estado como o Ceará, e aí retomando o que nós discutimos no bloco anterior, o grande sucesso do Ceará no ensino fundamental é a confluência da apresentação dos municípios com gestão competente, com gestão com resultados, com foco na aprendizagem dos alunos, associado ao governo do Estado com um suporte pedagógico e financeiro. O governo do Estado foi responsável o sucesso... por treinamento, por reciclagem desses professores. Criou um sistema, eu me lembro legal, o sistema que ele criou, o Ceará era dividido por áreas, tinha uma área... Aí ele botava aquela cozinha, né? Aqui estava mais claro, o verde mais escuro, até chegar no ideal, ele fazendo as avaliações. Esses recursos, inclusive do ICMS, uma parte era a transferência era feita maior se atingisse... De acordo com o desempenho educacional. Pois é, o governador Cid Gomes tem todo o mérito nesse processo, a gente tem que dar esse mérito dele. E mérito também do governador Camilo Santana, que encarou a educação do Estado de Ceará como uma política de Estado. Está aqui o resultado. Né? Ele não mudou nada, ele apenas melhorou o que já tinha sido iniciado pelo governador Cid Gomes. É tanto que a sua vice-governadora foi quem pensou, planejou esse processo no início, né? Tem uma figura, Carlos, também muito especial, que é o professor Edgar Linhares. Professor Edgar. O professor Edgar Linhares, né, foi o... Que foi muito tempo coordenador do segundo grau. Ele foi o precursor dessa política e que foi a inspiração da professora Isolda, do professor Maurício Edgar Linhares, Holanda. Que é pai de um ex-presidente do Inesp, que é o presidente do Instituto Dragão do Mar, Paulo Linhares. E foi secretário de Cultura, o professor Edgar Linhares, que é de Santa Quitéria. Nasceu no município de Santa Quitéria e era um educador reconhecidamente... Homem responsável... importante para o Estado pela organização inicial, pelo assessoramento inicial da experiência de Sobral. A minha prima e amiga, doutora Ada Pimentel, presidenta hoje do Conselho. Que é educadora, presidente do Conselho, tinha um apreço muito grande ao professor Edgar. Sem dúvida. E o reconhecimento também do seu trabalho, e é um trabalho importantíssimo para o Estado de Ceará. Eu acho que a organização educacional do Estado de Ceará passou pelo professor Edgar Linhares. Sem dúvida. Ele, além de um grande professor, de um grande educador, também teve um papel importante no Conselho Estadual de Educação, como conselheiro e como presidente. Uhum. Hoje, João, vamos voltar para o que a gente deixou no bloco anterior. Nós fizemos aqui, nós colocamos aqui a avaliação de todos os estados da federação em relação à quarta série e o quinto ano. Na oitava série, como é que está isso aí? A oitava série, a onda sobralense... Já seria o ginásio aí, né? Já seria o antigo ginásio, né? Ginásio. Que... Hoje você chama o ensino fundamental, séries iniciais, né, as séries finais. E aí a gente também registra com muita satisfação que Sobral não só lidera nacionalmente o ensino fundamental, quarta série, quinto ano, com uma média elevadíssima, 9,1, como também lidera o ranking nacional, oitava série e nono ano. Quer dizer, lidera do Estado de Ceará e lidera também a nível nacional. Lidera nacionalmente e lidera no estado do Ceará a quarta série, quinto ano,
e lidera a 8ª série nono ano. Das 3 categorias que o IDEB faz a avaliação, das 3 séries ou ano, né, é feito na 4ª série, 5º ano, 8º, 9º e 3º ano do ensino médio. Sobral lidera 2. O ensino médio, nós ainda temos um desempenho nacional ainda muito a desejar, inclusive do estado do Ceará. O grande desafio é que o estado do Ceará consiga fazer com que essa onda que nós já alcançamos positivamente no ensino fundamental, ela também seja alcançada no ensino médio. A avaliação que está sendo feita agora em 2019... Já pode mostrar isso. Ela já pode mostrar também que o estado do Ceará está atingindo o mesmo nível, ou pelo menos próximo, já apontando para esse nível de excelência que a educação, principalmente da 4ª série e do 8º, 9º ano, se apresentam. Eu acredito que é uma mudança muito grande, doutor João. Não sei se o senhor concorda comigo, mas vamos lembrar aqui que o governador Cid Gomes, junto com o governador Camilo Santana, foram os governadores do Brasil que fizeram mais escolas de 2º grau. Realmente, o Ceará fez 100. Fez 100. É. Nós já vamos com mais de 130 escolas profissionalizantes. Enquanto outros estados faziam 30, no máximo 30, o estado... Eu me lembro que a presidente Dilma, num discurso dela, ela quis fazer que ela... Quando ela deu um dado, né, do número de escolas do Brasil, o número de escolas que estava sendo construído no Brasil, quase a metade era no Ceará naquela época. Né? Então, eu acredito que essas escolas têm uma qualidade física espetacular. Eu conheço várias no interior do estado. Sem dúvida. Ela não deixa a desejar a nenhuma escola particular aqui do estado do Ceará. Qualquer um que você escolher aqui em Fortaleza, que são escolas de excelência, reconhecidas a nível nacional também. Até isso o Ceará é reconhecido. O Ceará tem o melhor ensino médio particular do Brasil hoje, um dos melhores, né? Feito por escola particular. E eu estou falando da estrutura física dessas escolas construídas pelo governador Cid Gomes e pelo governador Camilo, não deixa nada a desejar a nenhuma escola particular. As que eu conheço, né? E eu conheço várias. Eu acredito que esse resultado, isso seja importante para trazer um resultado... É importante, fundamental, Carlos. agora em 2019 Não tenha dúvida que uma boa infraestrutura da escola, um bom projeto, como são as escolas de educação profissional do estado, que era o que você se referia, que nós já vamos próximo a 130 escolas com essa proposta, sendo que o mais importante de uma escola é o projeto pedagógico da escola. Que anda junto com a questão física, né? Para que o aluno não tenha... Eu falo muito isso porque eu não tenho esse dado, mas você tem, doutor João, que é a questão do abandono, né? Do abandono, da evasão. Da evasão escolar. E essa evasão no 2º grau é enorme. Muito grande. Muito preocupante. Então, a estrutura física é fundamental para que o aluno tenha vontade de ir para a escola. Se sinta atraído por permanecer na escola. Eu acho que essa foi a visão do secretário de Educação do Estado do Ceará, e quando pensou em fazer essas escolas. Por que o Estado do Ceará faz mais que os outros? O governador Cid Gomes tinha estrutura financeira para propor e iniciar o projeto com recurso próprio. Estrutura financeira e decisão política. E decisão política, né? Ele quis ter os recursos de investimento, colocar na área e colocou. Os poucos recursos que o Estado do Ceará tinha para investimento, ele colocou nessas 100 escolas e o governador Camilo continuou. É por isso que eu estou dizendo, a questão da evasão escolar no 2º grau é uma coisa terrível, né? Terrível. E isso atinge outra coisa nossa, a pobreza, a miséria e a violência. Sem dúvida nenhuma. Aonde falta o Estado, você tem sempre uma deficiência na oferta de serviço, né? E aí você ocupa, às vezes, e muitas vezes, e muito frequentemente, pela pior possibilidade, né? Que é a violência, que é o tráfico de droga, né? É importante hoje você tem uma ampla discussão da sociedade brasileira, né? Se tem mais ou se tem menos Estado. Em determinados locais você tem que ter mais Estado. Principalmente aonde você concentra as pessoas mais pobres. Os brasileiros ainda precisam muito do Estado brasileiro. A gente precisa mesclar essa esquerda
com essa direita louca aí, lá, mesclar essas duas, né? Fazer um bolo que possa atender os nossos desafios, né, João? Sem dúvida nenhuma. O Você tocou no ponto fundamental. Como você quer menos Estado no país em que a família está degradada, em que a criança está na rua, em que você precisa fazer escola de tempo integral? Aí diz, como é que eu quero menos Estado se eu preciso de uma escola de tempo integral? O que vai fazer a escola de tempo integral se não for Estado? Nesse sentido, Carlos, eu queria também citar que nós nos tornamos parceiro do Tribunal de Contas do Estado. TCE. O INESP, a Assembleia, no dia 13 de setembro, nós lançamos o primeiro prêmio de efetividade de gestão municipal. Qual é a ideia do Tribunal de Contas ao criar esse indicador nacionalmente? Não foi só o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Instituto Rui Barbosa, que congrega todos os tribunais de conta, criou um indicador chamado IEGM, Índice de Efetividade de Gestão Municipal. O IEGM, que foi o nosso segundo boletim, ele tem 7 dimensões. Eu pedi aqui aqui é extenso, né? Ele é municipalizado e ele, por um questionário aplicado aos municípios, ele aborda 7 dimensões. Qualquer pessoa, João, desculpa me interromper, pode ter acesso a esse boletim? Dessa forma, tem que solicitar ao INESP. Mas, assim, é nossa ideia, que é outro projeto que eu vou lhe apresentar. Essa coluna aqui, só para... São todos os municípios. Todos os municípios do estado do Ceará, né? E aí você tem as dimensões que foram analisadas dessas políticas públicas. Certo. Educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, governança TI, cidades protegidas. Aqui você tem, através desse boletim aqui do INESP, uma visão geral da política geral pública. De cada prefeitura. Esse dado aí, ele é de 2017. O TCE está consolidando agora, no final do ano, os dados de 2018. Vocês estão conseguindo isso através desse convênio com o Tribunal de Contas do Estado? Nós estamos conseguindo, mas essas informações elas estão disponíveis no Instituto Rui Barbosa, na plataforma do Instituto Rui Barbosa, que é a fonte dessa nossa pesquisa, e no próprio Tribunal de Contas do Estado. Eu estou vendo aqui, amigo doutor João, que aqui só tem 68, né, municípios, né? Não, aqui você tem porque você tem o restante aqui, né? Você tem aí todos os municípios. Todos os municípios. Em 2017, o município que teve melhor desempenho, melhor média dessas 7 dimensões de políticas públicas foi Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio, né, e juntamente com os prefeitos que tiveram o melhor desempenho setorial, inclusive Sobral, mais uma vez, repete o desempenho do IDEB. Fortaleza com 70,2 a nota geral. Foi o primeiro colocado. Em segundo lugar, mandar um abraço para o prefeito de Eusébio, né? Que está aqui em segundo lugar. Passou um pouquinho Sobral aqui, só a beirinha aqui, que é o prefeito de Eusébio, na média geral. Acilon Gonçalves, com 72,75 na média geral. Na média geral. E Sobral com 72,72. Mas Sobral teve o melhor desempenho da educação. Aqui longe aqui, é longe aqui. E nós tivemos também... Aqui na educação, Carlos... Sobral, Fortaleza teve B+, na educação, e Sobral teve B, ou esse B+ aqui aí é uma tipologia que ela agrega valores em um determinado intervalo, por isso que pode estar próximo. Sobral teve 86 na avaliação da educação, e Eusébio 71, Fortaleza 74. 74. Eu me lembro aqui, eu falei até nisso essa semana, eu estava falando da educação do Estado do Ceará, lembrando de Fortaleza. Fortaleza, meu caro João, você se lembra, há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, Fortaleza era aqui, na ponta. Fortaleza tinha, não sei se foi a avaliação do IDEB, eu acho que foi. IDEB. Fortaleza era o segundo pior município do estado do Ceará, né? Era o segundo pior município. Hoje está em 80º, até menos. Eu não sei se você tem esse dado aí mais claro. É esse aqui, não? Não, é esse aqui. É o verso desse, está aqui. Pronto. Eu estou com ele aqui. Fortaleza está com uma pontuação de 6. 6. Está onde? É o 25º. E Fortaleza era o último. Empatado aqui com mais alguns 10 municípios. Vale lembrar que essa mudança em 6 anos só foi possível que o cara que pensou a educação do Estado do Ceará, que era Ivo Gomes,
Foi o primeiro Foi secretário. primeiro secretário do governo Roberto Depois Cláudio. substituído pelo Jaime Cavalcante e agora pela professora Dalila, né? Só que Ivo Gomes fez o mais cruel, que era... O que você chama de mais cruel? Que era a mudança que atingiu... Era a coragem de mudar, né? Porque atingiu muita gente, né? Atingiu muita gente, teve mudança. Professor que estava em disponibilidade perdeu a disponibilidade. Professor que estava fora da sala de aula foi para a sala de aula. Professor que não se reciclava teve que se reciclar. Professor teve que fazer avaliação que não queriam fazer avaliação. Mas você sabe que eu acho que o mais importante é do período... Ele pegou... Do curto período. Só resumindo, o curto período do Ivo foi o mais importante para o resultado final. Só que ele teve a tarefa mais ingrata, que era fazer a transformação, e ele fez. Fundamental. Pois é. Eu ressaltaria o processo de seleção que a Prefeitura passou a adotar a partir do primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Que era o Ivo, né? Que era o Ivo. A questão da direção escolar, que ele tirou da indicação política. Tirou da indicação política. Sempre dá bons resultados. Não, ele é um grande... Um abraço para o prefeito de Sobral. A gente está só reconhecendo aqui que o trabalho dele é feito com muita coragem, com muito zelo. Ele bota acima de qualquer coisa. Não interessa se tem desgaste, não tem desgaste. O que ele quer é melhorar a educação do povo do estado de Ceará. Isso é fundamental, isso é importante falar sobre isso. O Ivo ele tem muito interesse e ele tem muita competência no trato das questões relacionadas às políticas públicas. Verdade. E ele tem um carinho especial pela educação. Eu tenho que ir para rápido intervalo, doutor João, mas volto já para a gente fechar esse programa continuando falando de educação. É o único caminho, para fazer a transformação no nosso estado. Continua sendo um estado muito pobre, encravado do semiárido. Está aí, primeira página do Jornal O Povo de hoje dizendo isso. A gente volta já ao Estado de Sol. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa, pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 31.1, né? E você que tem TV fechada, assiste também o nosso programa na Multiplay, canal 6 da Multiplay. Dito isso, voltar aqui com o doutor João, que ele tem que falar sobre muita coisa. O INESP, além de todos esses dados, né, de dar assessoramento aos nossos representantes estaduais, ele ainda tem uma coisa fundamental. Ele faz publicações, não é isso, doutor João? Nós temos um principal programa editorial do estado do Ceará, do setor público. E em 2019, nós também participamos, não só pela primeira vez na 13ª Bienal Internacional do Livro, que é um evento promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, como também agora em outubro participamos da 3ª Feira do Conhecimento, promovido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. E nesse evento nós levamos uma grande inovação com um conceito de sustentabilidade, que é a Edições Inesp Digital, onde nós fizemos inúmeras apresentações através da inovação do código QR. Nós temos agora todas as nossas publicações nesse formato, né, da Constituição, do regimento interno, e nós estamos distribuindo à vontade à sociedade cearense as nossas publicações. Explique como funciona. Nesse formato.
E tem gente aí que não conhece o código. O código vai virar uma coisa corriqueira na sua vida. Isso aqui é como se fosse um código de barra, pronto. É do tamanho de um cartão de visita. Isso. A pessoa abre a câmera do celular e aponta. E já cai diretamente no arquivo do livro. Pronto. Carlos, não precisa busca, não precisa não, nada. não precisa você pega busca. a câmera do seu celular, aponta, é essa que você paga a conta, né? Abre o arquivo e já entra direto na publicação. E esse é um QR Code acessível. As pessoas portadoras de deficiência visual, com um aplicativo para elas específico, elas ouvem. Elas vão passando a tela e o programa vai lendo o texto. Viu? Parabéns. Você imagina... Porque a acessibilidade é uma coisa fundamental hoje, né? Você imagina a possibilidade que nós estamos abrindo de leitura para as pessoas portadoras de deficiência visual. Se antes a única possibilidade era esperar que as publicações fossem feitas em braille, a partir de então as nossas publicações estão acessíveis a esse público, que para nós, institucionalmente, para o Poder Legislativo, é um público muito caro, que nós estimamos muito, está promovendo essa inclusão social. E foi muito importante isso aqui, porque a Constituição do Estado do Ceará ela fez 30 anos agora. 30 anos. Inclusive, o presidente Sarto fez vários eventos. Vários eventos, fez um seminário de Direito Constitucional com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, fez um debate com o ex-governador Ciro Gomes e o ex-governador Tasso Gereissati, fez uma sessão solene em homenagem a todos os constituintes que participaram daquele importante momento do constitucionalismo do Estado do Ceará. Eu lembrei agora do constituinte que é advogado, e Paulo Quezado. Foi constituinte. João Alfredo, Hilário Marques, vários, estou me lembrando aqui. Grandes nomes da política cearense. E é importante isso aqui, que além do... Esse aqui é o da construção, mas você tem também do regimento interno da casa, né? Não, tem de todas as nossas obras autorais. Todas. De todos os livros. Os que já foram editados há anos anteriores, você também... Nós estamos escolhendo as principais obras, as obras que têm mais interesse do público. Para fazer. Assim, fazer o código nessa concepção de sustentabilidade. Diminuir as tiragens impressas, principalmente no que diz respeito à legislação. Você sabe que um processo legislativo, e também nesse período que nós estamos de reforma da Previdência, de reforma do Estado, vai se alterar muito a legislação. A publicação impressa, ela é muito perecível, ela se desatualiza muito rapidamente. Já nesse formato QR Code, a qualquer momento que tenha alguma alteração legislativa, a gente atualiza o arquivo. E vai ter, porque inclusive o regimento interno da casa está sendo totalmente discutido, né? Está sendo reformulado, né? Sob a presidência do deputado Aldir Mota. Está fazendo... E que tem um conhecimento profundo sobre o regimento. Não. É um dos deputados, eu fiquei mais impressionado com a qualidade do raciocínio e de fazer ponderações e de sugestões para o regimento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sem dúvida nenhuma, é um deputado muito experiente. É advogado, né? Foi presidente da UVC, foi presidente da também Câmara de Itauá. Né? É um parlamentar muito experiente. Quer dizer que essa discussão hoje na Assembleia de digitalizar, não sei o que, isso aí já é passado. Já é passado. Está tudo sendo digitalizado. Em 6 meses nós estamos não só fazendo daqui para frente de digitalização, né, de toda a legislação, de todas as nossas obras autorais, como estamos retrocedendo aos 30 anos do INESP. A ideia é entregar à população, à sociedade, né, uma plataforma digital moderna que contemple todas as obras da história dos 31 anos do INESP. E associado a isso, essa possibilidade, né, que a tecnologia nos permite.
podermos disseminar com o maior número possível de pessoas em um formato de cartão de bolso e se utilizando, Carlos, inclusive das ferramentas... Que é meu, né? Esse é seu. Estou guardando aqui. Inclusive, utilizando das ferramentas que você pode ter de marcar um texto, de criar uma caixa de texto, de depois mudar, que às vezes o papel você fica definitivo. Você escreve no papel, você não vai apagar. O mais importante que você falou aí foi essa questão da mudança. É uma coisa séria. Constituição do Estado, Constituição Federal, o tal do Vademecum, que os advogados usam, é uma tristeza. Todo ano tem que ser feito todo ano ele aumenta mais. E todo ano a obrigação. Já aqui você tem a possibilidade de, o doutor João está dizendo aqui, será essa atualização instantaneamente, né? Instantaneamente. Votou a lei nova na Assembleia, houve uma mudança, é feita a atualização. A publicação impressa vai ficar desatualizada, mas a nossa plataforma vai estar sempre substituindo o arquivo para que a gente possa, mesmo o QR Code que a gente já tenha distribuído, ele vai continuar atualizado porque ele vai direcionar para a publicação atualizada. Quer dizer que isso aqui não fica desatualizado. O não, QR Code nunca vai ficar desatualizado. Porque na hora que ele direcionar, vai para a página e já tem atualização e foi feita pelos senhores deputados, é isso? Exatamente. Tá certo. Doutor João, alguma coisa mais em relação ao que tem de pensamento futuro do presidente Sarto em relação à do Instituto? O presidente Sarto, ele tem proporcionado a todos os órgãos da casa muita liberdade de atuação e muita integração da equipe. Né? Nós temos lá também a Universidade do Parlamento, presidida pelo deputado Salmito, nós temos o Conselho de Altos Estudos, presidido pelo deputado Elmano de Freitas e como diretor executivo o ex-deputado Antônio Balma. Teremos agora em dezembro o lançamento do Pacto pelo Saneamento. Nacionalmente está se discutindo a nova regulamentação e é interessante que se atualize também uma proposta de política de saneamento que sempre é um passivo social que nós temos, né? Sempre é um vetor... É uma grande mazela. Muito preocupante no que diz respeito à saúde pública. A falta de saneamento no Brasil. A falta de saneamento. E me parece que o Estado não tem conseguido dar condições melhores. E é uma chaga, isso é uma tristeza nacional, né? Nacional. Coisa triste. Você vê, na Idade Média, todas as cidades da Europa já tinham um esgotamento sanitário, passaram por aquela situação terrível e foi as doenças, as pestes, as cóleras, enfim, e tomaram a decisão. E a gente ainda, no século XXI, não toma essa decisão que tem que resolver esse problema, né, João? Mas é um problema de financiamento muito caro, né? É um problema que precisa de uma decisão estratégica e eu penso que esse novo marco regulatório, ele abre a possibilidade de parcerias público-privada. Nosso governador... Mas a gente tem recuado muito, né, João? Você vê, foi tomada a decisão em relação aos aterros sanitários, que era um problema sério, não era mais para existir, e já reformularam, já botaram outro prazo, né? Nosso governador já se manifestou contrário a qualquer possibilidade de privatização da CAGES. Isso é fundamental, né? Porque como é que você faz o fomento? Como é que você leva o esgotamento sanitário para um município pobre? Feito pela iniciativa privada. Aquela história do Estado, que você fala. A gente pode pensar no governo ultraliberal, nem neoliberal, num país que está tudo resolvido. A não ser que eles tenham uma visão que, rapaz, isso aqui vai ser feito... Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para a gente encerrar esse programa. A loucura de se extinguir um município porque ele não arrecada. Por que é que o município não arrecada? Está aqui, ó, primeira página do Jornal O Povo. 42% dos cearenses vivem com até R$420. Como é que o prefeito vai arrecadar? O Bolsonaro está propondo acabar com o município porque ele não arrecada. Como é que o município do Estado de Ceará, que tem
e tem 50% da população ganha até R$420, vai poder cobrar IPTU dessa população, João? Não, mas... E essa discussão precisa ser feita dentro do que você disse. Menos Estado, onde num país pobre como o nosso, né? Eu penso que menos Estado em relação ao incentivo fiscal das grandes empresas. Aí tudo bem. Né? Aí tudo bem. E mais Estado no sentido da gente poder ter mais efetividade das nossas políticas públicas, principalmente aquelas que pegam o fundo da panela, né? Aquelas pessoas hipossuficientes, as pessoas mais carentes, oferecer melhor serviço educacional para o filho do trabalhador, para que ele possa se qualificar, oferecer melhores serviços de saúde pública, que também é um outro gargalo muito preocupante, né? Que as pessoas têm com a saúde. E com a educação. E com a educação. Eu conversei com o doutor João Milton Cunha de Miranda, meu amigo. Tenho o prazer de conviver com o doutor João todo dia na Assembleia. Obrigado por essa aula aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Parabenizar pelo seu trabalho, agora na frente do Inesp, e ao presidente Sarto também. Ao presidente Sarto. Pelo trabalho que está desenvolvendo lá em vários órgãos da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Agradecer aqui, coisa que está sendo copiada aqui pelo nosso presidente da casa aqui, nosso presidente também da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, mais um programa Pela Ordem. Até lá. Foi bom. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.